Boa noite, estamos então agora em definitivo para mais um Evangelho no Lar, encerrando então esse mês de novembro, que foi muito especial, né? Nós tivemos a presença de companheiros aqui, né, convidados, falando sobre a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. No primeiro dia falamos sobre o prefácio e o objetivo da obra. Na segunda quinta falamos sobre a autoridade da doutrina espírita, né? Sobre o controle universal do ensino dos espíritos, o que é. E na última quinta falamos sobre notícias históricas, a terceira parte da introdução. Todos esses vídeos já estão disponíveis para quem quiser assistir no YouTube, né? Então, e hoje, para encerrar, nós vamos falar sobre Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo, né? Para encerrar esse nosso estudo sobre a introdução do Kardec. E para iniciarmos a reunião de hoje, nos concentrarmos, né, nos conectarmos com a espiritualidade, vamos pedir para o João fazer a nossa prece inicial. Então, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso mestre, irmão, também a Allan Kardec, nosso codificador, que dedicou anos da sua vida a trazer a doutrina espírita nos seus livros, que possamos, então, sintonizados com os espíritos amigos, iniciar mais um trabalho em nome de Jesus, que tem por objetivo levar para os nossos corações a mensagem do Evangelho, à luz do Espiritismo, de modo que possamos angariar novas virtudes, crescer a nossa inteligência e também sermos mais irmãos, mais fraternos, mais próximos uns dos outros, com a sensibilidade para perceber os locais, os momentos em que possamos ser úteis servindo ao Cristo. Que tenhamos o amparo da espiritualidade, que possamos receber as suas intuições a fim de levar esse tema com clareza, com simplicidade, com objetividade a todos aqueles que nos escutam e desejam aprender junto conosco. Jesus nos abençoe agora, permaneça conosco. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje estamos recebendo novamente o João Alves e o Erivelte para conosco hoje bater um papo sobre Sócrates e Platão, né, como precursores, né, como antecessores da ideia cristã e da ideia espírita, né? E para começar, aí pegue o seu Evangelho para acompanhar conosco. A introdução, como nós falamos já várias vezes nesse mês de novembro, é um texto que nós não temos familiaridade, geralmente não estudamos. É importante a gente ter contato com esses conceitos que Kardec traz, logo no início da sua obra Evangelho segundo o Espiritismo. Para iniciar, né, com o primeiro trecho, nós vamos colocar aí na tela para vocês acompanharem. Vou pedir para João ler para nós. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que se assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, em chegando o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, de reuni-los em corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente, a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la, tal que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Então, interessante esse texto já do Kardec, né? Que nos traz o ensinamento de que nenhuma ideia surge do nada, né? Não é isso? E que as grandes ideias, as ideias realmente que mudam a humanidade, elas surgem paulatinamente, né, como um processo. Não é verdade? Eu acho assim, importante a gente pensar, né, do porquê Kardec selecionou Sócrates e Platão para colocar na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele explica, nessa passagem que a gente leu, que as grandes ideias jamais aparecem de súbito, né? Tem toda uma preparação, até para o nosso próprio espírito, né? A gente ir se acostumando com conceitos novos. E a gente sabe que é um planejamento espiritual para tudo o nosso orbe,
E Jesus, se a gente for observar a história, enviou em determinadas épocas da nossa história material homens, né, mais avançados em inteligência e moral para educarem certos povos, né? No livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, trazido por Chico Xavier, é contada essa história espiritual da Terra, né, com os mensageiros vindo em cada uma daquelas civilizações antigas. Mas por que então Allan Kardec seleciona, dentre das figuras que vieram, né, como Buda, como Lao Tse, né, como Confúcio, no Extremo Oriente, por que ele selecionou Sócrates e Platão, né? Talvez, a gente arriscando a interpretação, pela própria proximidade, em termos de situação geográfica e de ideias mesmo, que a civilização grega tinha com aquela região no Mediterrâneo, né? Que no caso era um mundo conhecido de então, um mundo em termos de desenvolvimento científico, né, artístico e filosófico mais avançado da época, em especial a Grécia. E essas ideias, como Kardec vai dizer mais à frente no texto, não só foram base para a doutrina de Jesus, mas também para 18 séculos mais tarde o Espiritismo, né? Então é como se houvesse ali um planejamento a longo prazo, não só para surgir o Cristo, mas para surgir algo preparatório para dar conta até da terceira revelação. Então talvez, né, pensando nesse conjunto das revelações em si, e naquele contexto mais especial do Mediterrâneo, ele tenha escolhido Sócrates e Platão, e não que ele não escolheu Buda, né, que também trouxe lições maravilhosas e que foram precursoras de Jesus, né? A gente for analisar a doutrina do que Siddhartha traz para nós, é muito próximo de Jesus, mas ele escolhe Platão e Sócrates, né? O Espiritismo também é filosofia, a gente tem que pensar nisso. Então não é à toa que ele escolheu esses dois seres para colocar como introdução, né? Eu acho interessante. Pode falar. Ele vão falando também, tem um ponto que eu acho interessante, que ele falou, né, da semelhança, e a própria história nos mostra, né, a partir de Agostinho, que foi fácil pegar essa doutrina platônica e socrática e dar um embasamento filosófico à revelação que Jesus traz, né? Então eu acho que dentre todos esses outros precursores, o que mais se encaixou na mensagem que Jesus trouxe, e para dar esse fundamento filosófico que na época, historicamente, a mensagem de Jesus precisava. Então a filosofia de Sócrates e Platão veio para realmente impulsionar o cristianismo para que ele chegasse até os dias de hoje, né? Isso daí é a grande dificuldade. Claro que a gente está falando no mundo espírita, né, mas é uma grande dificuldade que vai existir, porque o espírita, ele não só vai analisar sobre a ótica espírita, mas também tem que analisar sobre a ótica histórica, filosófica, como eu estava falando, espiritismo também é filosofia. Então, fazer essa ligação, né, também fica interessante quando a gente coloca o princípio da pluralidade das existências. Eu acredito que o espírita, entendendo que nós estamos aqui reencarnando nesse mundo, evoluindo, depurando o espírito, então você percebe que esses espíritos, eles estão realmente, cada um trazendo a seu tempo a sua forma de ver, a sua visão do mundo, mas isso já vem de vidas anteriores. Então cada vida posterior ela vai somando até chegar nos nossos dias de hoje, e aí sim vai ficar razoavelmente fácil a gente fazer essa ligação entre essas ideias e o espiritismo e o cristianismo. Verdade, tudo como um processo que nós, enquanto humanidade, né, vamos construindo esse pensamento, né? Muito bom, muito bom. Interessante pensar como o pensamento grego realmente influenciou o jeito da gente entender o mundo, né? E para entender mais sobre essa filosofia, vamos passar para o próximo tópico, que fala mais sobre a figura de Sócrates, né? Vou pedir para que o Erivelto leia para a gente. Sócrates, como o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como o Cristo teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. Aos que considerarem esse paralelo uma profanação e pretendam
que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, diremos que não era pagã a de Sócrates, pois que objetivava combater o paganismo, que a de Jesus, mais completa e mais depurada do que aquela, nada tem que perder com a comparação, que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída, que, ao demais, trata-se de um fato da história, que a ninguém será possível apagar. Além disso, estas citações provarão que, se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, em seus escritos também se nos deparam os princípios fundamentais do Espiritismo. Então, antes da gente entrar nessa reflexão de Kardec, já comparando, né, com a figura de Jesus, pensamento, até a própria história dessas duas personalidades que se parecem um pouco, né? Interessante a gente passar para o pessoal de casa que às vezes não lembra quem era Sócrates, né? Qual é a história, assim, em breve dele? Então, assim, Sócrates viveu cerca de 500 anos, né, 400 a 500 anos antes de Jesus, século V, na Grécia, né, foi um ateniense. Casou-se, teve filhos, né? A gente sabe que pela história há semelhanças com Cristo, mas também há certas diferenças, né? Então, era um homem grego que teve seus mestres também para a filosofia e que depois de um tempo começou a ter uma liderança no movimento de reflexão na Grécia, né? E ele tinha o costume de andar nas praças de Atenas conversando com várias pessoas que se diziam sábias, né? Aquela pessoa que era conceituada na parte da poesia, que era conceituada na parte da música, da retórica, ele ia conversar para ver se aquela pessoa realmente sabia o que ela dizia saber. E eu acho que o mais conhecido dele é uma frase, né, que todo mundo já deve ter escutado, que parece assim uma contradição, mas não é. Ele só sei que nada sei. Aí você para, peraí, ele pirou, como é que ele só sabe que nada sabe, né? Mas aí pra gente que entende mais desse processo espiritual e tenta refletir a partir do processo espiritual, a gente vê aí uma demonstração de grande humildade de Sócrates, né? Que era considerado o maior sábio da época porque reconhecia a sua ignorância. Então há uma história famosa de que ele escutou dizer que o oráculo tinha dito que ele era o mais sábio. Ele vai até o oráculo, né? Que para nós seria uma espécie de médium que tinha um contato com os espíritos, e esse oráculo revelou: sim, Sócrates, você é o homem mais sábio. Mas por que eu sou o mais sábio? Aí ele foi fazer a pesquisa junto com aqueles que ele considerava ser os mais sábios, né? Na arte, na política, na ciência, enfim. E ele deu-se conta do quê? De que essas pessoas, na verdade, não sabiam tudo aquilo que pretendiam saber. Eram orgulhosas. E ele era o único, ou um dos poucos, que reconhecia a sua ignorância. Então ele entendeu, né? A mensagem do Espírito através do oráculo tem sentido porque eu reconheço a limitação do meu conhecimento frente ao saber dos deuses, como eles diziam, né? Então, o emblema de Sócrates é um gênio, um homem muito inteligente, que não se perdeu no seu orgulho intelectual, e que andava nas ruas de Atenas conversando e demonstrando a ignorância dos outros. E isso causava uma inquietação nas pessoas, né? Você ter uma convicção de que você sabe algo e alguém demonstrar através de um raciocínio, de uma lógica que você não sabe, o nosso orgulho faz a gente se mexer por dentro e não querer aceitar. Então muitos repeliam Sócrates. Lá vem você de novo com as suas conversas para cima de mim, né? Então eles acabavam tendo uma certa ojeriza porque não queriam reconhecer que eram ignorantes. E de outro lado, outras pessoas que já tinham uma certa maturidade aceitavam as argumentações muito verdadeiras deles, se tornavam discípulos, né? Iam seguir os passos de Sócrates. Mas era um homem que viveu em busca desse autoconhecimento, né? Em busca do que a gente chamaria de uma verdade espiritual através da reflexão, né? Questionava todas as coisas e fazia as pessoas pensarem em Atenas, né? Para complementar, João, a sua fala, tem um trecho que você nos passou até antes desse evangelho, do Emmanuel, no livro O Caminho da Luz, que ele brevemente fala sobre Sócrates, né? Obviamente hoje aqui a ideia não é fazer uma biografia detalhada de Sócrates e Platão, mas tem uma ideia, né, geral da filosofia deles, né? Superior a Anaxágoras, seu mestre, né, Sócrates, como também perfeitamente interpretado pelos seus 3 discípulos mais famosos, né? Quem eram? Era Platão, Antístenes, e um terceiro me falha. Quem seria?
E o grande filósofo Sócrates está aureolado pelas mais divinas claridades espirituais no curso de todos os séculos planetários, né? Olha só. Sua existência, em alguma circunstância, aproximava-se da exemplificação do próprio Cristo. Isso é verdade, porque ele andava, né, junto das pessoas, não tinha esses preconceitos, né? Conversava com todo mundo e buscava realmente o saber, como Jesus buscava ensinar, né? Então, tem pontos realmente que são próximos da vida deles dois, né? Como Kardec diz aqui, para uma pessoa que desconhece a fundo a vida dele, parece profanação comparar um grego pagão com o próprio Messias, né? Imagina um judeu messiânico aceitando Jesus, mas você vai comparar o Messias, que para eles é o sumo, né? E realmente é o máximo, a gente sabe que é o espírito mais evoluído, comparando com um pagão. Mas você já viu a história desse pagão? Você já foi pesquisar como era a vida dele, né? Então ele não era tão pagão assim, como Kardec vai dizer. Exatamente, né? É interessante como é que em alguns pontos da vida dele realmente se parece quando Cristo, como ele não foi compreendido, né? Isso. A história da morte dele é bem interessante, né? E do porquê. Exatamente, como Kardec colocou aqui, né? Teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia. Então o que Jesus fez na época que ele estava na Palestina, né? Pregou a verdade com base na Torá, na primeira revelação, e os fariseus e os saduceus em especial se viram desmascarados, né? Porque eram na verdade fingidos, queriam ensinar para o povo, passar uma imagem de santidade, quando na verdade não eram, e acabaram levando Jesus à crucificação. Da mesma forma, Sócrates na Grécia despertou a raiva, né, de muitos poderosos, e esses poderosos fizeram uma condenação injusta, né, o acusando de ateísmo, porque ele não seguia os deuses, né, que os gregos em geral seguiam, né, Zeus, Hera, os deuses da mitologia grega, da mitologia Apolo, que eram na verdade seres humanos com superpoderes. A gente poderia resumir assim, né? Os deuses gregos eram humanos com as suas paixões, com seus interesses, mas com superpoderes. E Sócrates não aceitava isso, né? Ele não poderia aceitar um deus que fosse parecido com o ser humano. Então o deus dele já era realmente um deus muito próximo do que o Espiritismo vai trazer, um deus que é causa primeira, que é a inteligência suprema. Então essa ideia da divindade na obra de Platão, né, que foi aquele que escreveu, Sócrates, a gente não tem notícia que ele escreveu nada. Então Platão criou uma série de livros que são diálogos, até facilitam o nosso acesso, porque vocês colocam como um personagem, vai ali entrando na história. E ele tinha uma visão da divindade realmente muito superior à divindade, à visão da divindade que os gregos tinham, né? Então ele também, como Jesus, faz uma crítica e desmascara os atenienses. É acusado também de ter introduzido novos deuses, porque é uma coisa interessante. Ele dizia que escutava uma voz, que era o daimon, né? A palavra grega daimon, que por uma questão de ignorância virou demônio no sentido mal, mas Kardec também esclarece isso no céu e inferno. Daimon, no sentido grego, seria um gênio ou um espírito, que poderia ser bom ou mal, né? No caso de Sócrates, ele sempre o advertia e ele dizia, escutava a voz desse daimon, né? Que o guiava na sua missão, superior. E de corromper os jovens, né? Ele foi acusado de corromper a juventude, porque ele partilhava com os mais jovens, que ele sabia ser o futuro, né? Uma questão que a gente sabe hoje da educação começar pelos mais jovens, para tentar despertar aqueles jovens para não caírem nos mesmos erros dos seus pais, né? Já terem uma mente mais refinada, mais reflexiva, não aceitando essas ideias que ele já considerava ultrapassadas, né? Então há muitas semelhanças, né? E ele foi condenado a tomar um veneno e morreu sendo fiel à sua doutrina. Um ponto assim que a gente até conversava antes, que é muito interessante, é que quando ele estava preso, né, ele demorou cerca de um mês para ser condenado, foi para a prisão e esperou cerca de um mês para tomar esse veneno. Um dos amigos dele, o Criton, tinha uma certa influência política e tinha um certo poder financeiro, propôs a ele uma fuga. E ele disse, não vou fugir. Se os atenienses me condenaram, se a lei me condenou, eu vou ser fiel a essa condenação e não vou cometer uma injustiça. Então ele foi realmente um homem íntegro, né, que viveu aquilo que ensinava como Jesus e ficou como exemplo aí para a humanidade, sobretudo do Ocidente, né, o marco da filosofia e considerado, sem dúvida, o maior filósofo de todos os tempos, né? Tem um trecho, né, João, se não me falha a memória, do Fédon, que a esposa de Sócrates vai desesperada ao encontro dele, né, e no diálogo dos dois ela coloca
O problema de que, Sócrates, você vai ser condenado por uma mentira. Injustamente. Injustamente, né? E Sócrates olha para ele e diz: e você queria que eu fosse condenado pela verdade? Isso. Né? Então, assim, ele defendia os seus princípios morais, intelectuais, até o fim. E a morte não o espantava, porque a fé dele numa vida futura era maior do que a da vida presente. Né? E aí uma característica que eu acho que é importante também nessa similitude entre Sócrates e Jesus é que a valorização do homem, do ser humano. Né? Sócrates, uma característica também histórica de Sócrates, ele no início da sua vida filosófica, ele foi um filósofo da natureza, né? Ele foi um pré-socrático, onde o problema era um problema cosmológico, era a origem de tudo. Né? E Sócrates também estava dentre esses pré-socráticos. Mas em algum momento ele percebeu que ele deveria voltar a sua indagação filosófica, a sua preocupação filosófica para o homem. Então, a partir desse momento, ele construiu uma nova filosofia, uma nova forma de ver a vida e a busca pela verdade. E nisso se assemelha também a Jesus, na força que esse impacto trouxe, porque Jesus separa a história da humanidade em antes e depois. E Sócrates separa a história da filosofia em pré-socráticos e pós-socráticos. Né? Então a força, né, da filosofia e da atuação filosófica de Sócrates também nesse ponto é bastante interessante, até a similitude com Jesus. Interessante. Você falou aí no medo que ele não tinha da morte, né, e da convicção, que é justamente o próximo ponto, né, que nós vamos ler agora. Vamos ler agora o slide número 3, onde nós vamos abordar a partir de agora 3 pontos da doutrina de Sócrates, né? E de Platão de também, Sócrates, né? E de Platão, até porque, relembrando, só como Sócrates não escreveu nada, né? A gente sempre tem uma tradução do que Platão nos trouxe. Exatamente. O que nós conhecemos de Sócrates é o que Platão escreveu sobre ele. Exatamente. Então Kardec pega esses pontos e faz uma comparação com a doutrina espírita e o pensamento também cristão, né? Ele diz o seguinte: esse trecho aí em itálico é justamente a doutrina de Sócrates, né? O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnando e, recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. E aí Kardec comenta, né? Não se pode enunciar mais claramente a distinção e independência entre o princípio inteligente e o princípio material, né? Que é expresso no Espiritismo. É, além disso, a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela aguarda de um outro mundo a que aspira, da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mesmo mundo após a morte. É finalmente o germe da doutrina dos anjos decaídos. Muito interessante como realmente corresponde, né? A gente já viu que Sócrates, certamente inspirado, trouxe essas ideias, essa convicção que ele tinha, né, da pré-existência da alma, né? E a total coragem que ele teve perante a morte iminente, né? Muito interessante essa convicção. Então, assim, como o Zé estava dizendo, né, e a gente comentou, Sócrates não escreveu nada que a gente saiba. Então, essas 3 ideias que a gente vai trazer aqui para a discussão são tiradas, né, dos diálogos de Platão, que foi o seu discípulo mais próximo, e foi aquele que fez uma espécie de sistematização da doutrina, né? Coordenou tudo isso e colocou nos seus diálogos para que a gente pudesse ter acesso a esse conhecimento passado séculos, né? Felizmente ele teve essa tarefa de escrever. Então, quando ele fala assim, antes da sua encarnação, a alma existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo, né? Isso é uma ideia muito platônica, que inclusive a gente no Espiritismo vai encontrar essa mesma ideia de verdade, de bondade e de beleza nas obras de Leon Denis, que é considerado filósofo do Espiritismo, né? Continuador da obra de Kardec, ele primou mais por esse aspecto da filosofia
E muitos dos escritos dele a gente encontra bases platônicas que se sintetizam nesses três ideais de verdade, de bondade e de beleza. Então, segundo a doutrina de Platão, né, antes da alma encarnar e ser prisioneira do corpo, que era uma ideia que ele colocava muito nos diálogos, né, nós somos encarcerados e a matéria nos carrega para ilusões, para desvios, para ignorância. Nós livres, digamos, a gente chama hoje no espiritismo, no mundo espiritual, né, ou no plano inteligível, como se costuma mais falar em relação a Platão, tínhamos contato com essas ideias superiores, né? Não éramos levados ao erro, porque a alma via claramente qual seria a verdade, né? E quando você encarna e tem uma certa maturidade intelectual e começa a refletir e voltar para dentro de si mesmo, você pressente que já havia essa vida imortal e você tem um desejo de voltar a ela, né? Tem até um texto no próprio Evangelho sobre a melancolia, né, que os espíritos dizem que na verdade é o desejo do espírito voltar ao estado de liberdade. Então, quando a gente tem um sonho numa região espiritual muito harmônica, muito agradável, muito alegre, a nossa vontade é ficar lá. A gente acorda e, poxa, eu queria ter ficado mais alguns minutos com aquela sensação de felicidade, de liberdade que eu tinha no meu sonho, né, numa região espiritual evoluída. Então é algo semelhante que acontece aqui, né? Você ter essa aspiração até tormentosa de querer voltar para a ideia da verdade, da bondade e da beleza, né? E como Kardec comenta sobre essa passagem, né, está clara a distinção da entidade espiritual, que ele chama de princípio inteligente, com o corpo material. Então, em Platão já havia essa ideia de que nós somos, né, um composto, corpo e espírito, ou a alma quando o espírito está encarnado, né? E mais, né, a doutrina da pré-existência da alma. Então, para a igreja, né, isso aqui é um ponto, na época de Jesus, na construção do cristianismo, um ponto essencial. A alma é criada no momento que há a concepção ou a alma já existia antes, né? Então, já em Platão havia essa ideia de que a alma pré-existia. E os primeiros, a gente pode chamar assim, teólogos, né, os padres da igreja primitiva, seguiam essa linha platônica, né? O Orígenes, o Clemente, e eram até reencarnacionistas. Então veja só como a base platônica foi importante para construir o pensamento cristão. Só séculos mais à frente que essas ideias foram sendo esquecidas e a igreja, com seus interesses, né, deixou de lado o que havia de mais filosófico e passou a ter os dogmas, né, e as pessoas não tiveram mais essa liberdade de pensamento. Mas aqui já tem um germe da imortalidade, da pré-existência e da vida espiritual como sendo a vida verdadeira. Sócrates, essa ideia de alma, como a gente entende agora, né, o espiritismo para a gente é muito fácil. Nós somos espíritas, fica muito fácil entender essa dualidade, né? Corpo, alma, o espírito, né? Alma enquanto espírito estado encarnado. De espírito encarnado. Mas para aquela época, essa concepção era muito difícil, muito complicada. Até porque a ideia de alma trazida por Homero, a religião órfica, era diferente. Uhum. Então, quando Sócrates ele traz, bem, a gente fala de Sócrates, que é difícil na literatura platônica diferenciar Sócrates de Platão, mas como Platão está sempre colocando as ideias na boca de Sócrates, né? Então Sócrates, ele quando traz esse dualismo, ele traz essa ideia nova de que o que é o homem. Essa é a grande pergunta filosófica, né? O que é o homem? A gente diz, o homem é matéria. Não, é espírito. Não. Ele dizia muito claramente, o homem é a sua alma. Então, o que é verdadeiro, o que é real, né, é o espírito. Então, quando você desencarna, morre, né, o que é essencial, o que você é a sua essência, que é o seu espírito. Que é o seu espírito, é o espírito, né? Isso. Então, nós somos espírito. Essa ideia, essa nova ideia filosófica, esse novo conceito filosófico, para a cultura ocidental, que chega até nós, vem através de Sócrates. E é muito natural, realmente, como você disse, para a gente, né? Mas na época realmente foi uma ideia assim revolucionária, né? Então, é interessante que no próprio contexto de Jesus, né, como Kardec disse no início, antes que uma ideia nova, né, e grandiosa venha aparecer, tem toda uma preparação. No contexto dos judeus, poucos tinham a certeza de imortalidade.
A gente vê isso na própria introdução, quando Kardec fala dos fariseus, os saduceus, os essênios. Os essênios é que tinham a convicção na imortalidade, na vida, né? Depois da desencarnação, mas os outros duvidavam. Os saduceus eram completamente materialistas. Tinham dúvidas, ficavam discutindo. Não sabia como é que vai ser o além, né? A pós-vida, o mundo vindouro, o que é isso? Eles não tinham convicção. Mas já na filosofia grega de Sócrates e Platão havia princípios claros que se mostraram verdadeiros porque chegaram até hoje, né? E hoje, com os recursos da mediunidade, na pesquisa espírita, se provou realmente que aquilo que eles vislumbravam no conceito era a realidade. Né? Mas para Jesus, né, veja como era difícil falar para pessoas que ainda duvidavam se tinham ou não. Então, se houvessem ali, como tem passagens nos evangelhos que retratam, homens da Grécia educados na filosofia de Platão e de Sócrates, seria fácil aceitar Jesus. Ah, mas a gente aprendeu isso. Né? Lá na Grécia os nossos mestres falaram. Então, como o grego era a língua, né, era o inglês da época, era preciso difundir a ideia de Jesus no grego, com certeza muitas pessoas formadas, né, filosoficamente nessa linha platônica foram essenciais à divulgação do próprio cristianismo, para poder racionalizar, transformar em tratado, né, e levar a mensagem de Jesus para o povo culto, que não tinha ainda algo novo espiritual, mas já tinha uma base intelectual formada, né? Não tinha a ideia cristã, mas já tinha um intelecto mais desenvolvido. Tudo isso que você falou, João, que a gente vem falando do começo para cá, só vem mostrar ainda mais a grandeza espiritual desse homem. Porque, como você colocou no começo, por que Kardec fala de Sócrates e Platão se existiram tantos outros? Mas ele traz tanta coisa nova, e a partir de quê? Se ele, antes dele trazer essas ideias, ele era um materialista, já que ele era um filósofo da natureza. Né? Então, de onde é que surgem essas ideias? Verdade. Então, mostra a grandeza espiritual dele e que reforça a ideia de que foi uma construção mesmo, que já vem de outras épocas. Né? A evolução espiritual do homem está retratada ali. Você vê, a gente fala do daimon, né? O espírito dele. Certamente também muito de intuição. Claro, dele, né? claro. Porque ele estava preparado para isso. É verdade. Deixa eu fazer só um parênteses, gente. Vocês estão percebendo que a gente não está recebendo interações de vocês pela internet. A gente está com um probleminha. Nossa querida Larissa não está conseguindo entrar em contato com vocês. Nós pedimos desculpas. Hoje, especialmente, não vamos ter essa interação. Mas nos mandem aí as perguntas que ficarem. Vamos fazer questão de depois responder. Estão aí no chat o nosso amigo Neto, né? E talvez a Giane esteja aí com vocês também. E vamos lá continuar. Lembrando que esse estudo vai continuar no YouTube. Depois a gente vai postar. Vocês podem colocar comentários e perguntas também lá no YouTube. Uma coisa interessante antes de a gente partir para o próximo slide que eu estava pensando aqui. Ambos, Jesus e Sócrates, não escreveram nada, né? Outras pessoas escreveram sobre a vida deles, né? E essa é até uma outra discussão. Tem uma obra de Humberto de Campos em que Jesus, né, ele traz a revelação e Jesus explicando por que os problemas da escrita, né, e por que ele não escreveu, e também a necessidade de terem também várias interpretações, visões, né, sobre a sua mensagem, né? O homem ensinar o próprio homem, né? Jesus nem Sócrates vieram aqui trazer a verdade e dar de mão beijada assim, né? Então é uma construção, como Kardec mesmo diz, nossa, paulatina, né? É interessante que até nesse ponto da escrita tem um texto de Platão, Fedro, onde ele vai falar sobre o problema de você escrever, né? Que eles achavam que seria uma evolução. Algumas pessoas, não é uma evolução a gente escrever, Sócrates. Não é bem assim. O texto ele é morto. Ele não tem como ser vivo e dialogar com você. O que está lá, o que está lá. Muitas vezes é como Paulo diz, né? A letra morta e você perde o espírito. Então ele preferia, na verdade, a comunicação oral e o ensino oral, porque a memória realmente ali era avivada e você tinha como conversar com a pessoa, né? Então ele também tinha esse pensamento de que era muito melhor. E as palavras elas mudam de significado, né? É um problema. Exatamente. Que a linguagem é dinâmica e essa é a nossa grande luta para interpretar o Evangelho, né? Resgatar o verdadeiro sentido. Exatamente. Tanto a verdade da mensagem como a discussão, ela fica mais pura, mais verdadeira quando é cara a cara, pessoa, né? Você discutir com um papel, você não discute com papel. Então, o problema da interpretação é que gera. E mais uma coisa sobre a interpretação. No Livro dos Espíritos, né? É interessante registrar isso.
Sócrates e Platão aparecem lá. A gente for ver os prolegômenos, né? Kardec faz uma introdução e uma série de espíritos superiores assinam esses prolegômenos. Entre eles está Sócrates e Platão. E nesse mesmo livro, na parte de Penas Eternas, Platão, sabendo do problema da interpretação das palavras, escreve um texto sobre a questão do inferno, né? Dizendo que no contexto hebraico não era essa a ideia de penas eternas e chama eterna. Então é muito interessante ver, é o único texto que tem de Platão, salvo engano, na codificação. Sócrates não tem nenhum texto assinado, só mesmo no prolegômeno. Ele continua não gostando de escrever até hoje. Verdade, bem colocado, Elivelto. Então vejam lá, na parte 4 do Livro dos Espíritos, tem um texto de Platão onde ele fala sobre esse problema da interpretação dos termos, que a gente muitas vezes se confunde por uma questão de palavras, né? Todo mundo está pensando a mesma coisa, todo mundo concorda, mas quando você bota no papel, aí começam as discussões e até brigas muitas vezes, né? Que é o nosso problema. É verdade. Vamos aí para mais um ponto. A gente já está chegando no finalzinho, mas mais um ponto desse pensamento de Sócrates e Platão, né? Vou pedir para João ler. Então, o slide 4, né? Nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Poucos, no entanto, serão os que admitam esse princípio, e os que se desentenderem a tal respeito nada mais farão, sem dúvida, do que se votarem uns aos outros mútuo desprezo. E Kardec comenta, né, com a pergunta: não está aí o princípio de caridade que prescreve não se retribua o mal com o mal e se perdoe aos inimigos? Olha só, né? Como realmente está bem emaranhado esses conceitos, de caridade junto do pensamento de Sócrates, né? Como se parece até mesmo com as palavras de Jesus, né? Quando Jesus diz que precisamos fazer com o próximo o que nós desejaríamos que fizesse conosco mesmo, né? Trazendo esse princípio da caridade, da compreensão, né, com o próximo, da ajuda, né, material, espiritual, como tudo está aí. E também em relação ao pensamento com os inimigos, né? O amar os vossos inimigos, né? Isso também, acredito que tenha sido um pensamento bem revolucionário para a época, né? E ele mesmo diz, né? Poucos, no entanto, serão os que admitam esse princípio. A gente pode pensar assim: tudo bem, Jesus encarnou numa sociedade, né, digamos, não tão culta, que era a sociedade dos judeus, né? Havia muito interesse e tudo mais. Não, mas Sócrates encarnou na Grécia. A Grécia já vivia um século de ouro, né? Ele encarna no século de Péricles, que foi considerado assim, o governante mais desenvolvido. E a história louva esse período. Então foi uma época de nascimento da democracia, da arte, da ciência. Então a Grécia florescia assim no seu auge, né? Foi a época dourada da Grécia. Como é que eles condenaram Sócrates, né? Simples é a explicação. Eles eram muito desenvolvidos na época nessa parte de técnica e de intelecto, mas a parte moral não era desenvolvida. A gente pode até especular que ali haviam espíritos capelinos, né? Que foram degradados, como também parte dos judeus, que tinham um intelecto muito avançado, mas a parte mesmo de sentimento, de amor, não tinha sido compreendida. Então, como Sócrates tocava nessas questões que a gente chama na filosofia de ética, né? Ética, moral, e mexiam com os interesses, né? Imagina, você não retribuir uma injustiça, ele vai dizer mais, ele diz que é preferível sofrer a injustiça do que você cometer. Então era algo muito elevado para aquela época, muito elevado, né? A gente vê em Jesus o princípio de amar aos inimigos como sendo a ideia mais revolucionária, mas já aqui em Sócrates havia um amor pelo inimigo, de certa forma, né? Isso. Não tão assim forte como em Jesus, claro, é o maior exemplo de compaixão, mas a ideia de você não fazer a injustiça contra o outro. Né? E nem estava aquela ideia de olho por olho, dente por dente. Não é fazer de forma nenhuma. Então já era um avanço até da própria lei judaica. Né? Vai mais naquela linha do dar a outra face, né? Está bem próximo a isso. Como ele diz aqui, nunca se deve retribuir com outra injustiça. Exatamente. Né? Seja qual for o dano causado. Né? Exatamente. É já um pensamento contra a nosso desejo de vingança, de retribuir o mal com o mal. Né? Ele foi, como Jesus, um mártir das suas próprias ideias. Né? Verdade. Ele defendeu até o final o seu pensamento, que ele acreditava ser um pensamento verdadeiro, né? Mas no âmbito ético, no âmbito moral, porque ele deu a sua vida em defesa das suas próprias ideias, não por uma questão egoísta, né? Mas porque ele sabia que aquilo dali era a ideia do bem
que realmente deveria prevalecer entre as pessoas. Bem comum, né? Um bem comum, né? Então, ele até o final, isso demonstra uma elevação espiritual muito grande. Você ser condenado à morte e aceitar a morte de uma forma tranquila, por consciência e fé no futuro. Quer dizer, princípios doutrinários espíritas, né? Cristãos de hoje. Então, ele realmente demonstra ser um precursor da doutrina. Então, ele vai lá, tem na internet que a gente sempre fala assim: Sócrates bebeu veneno e morreu. Parece uma coisa tão simples, né? Uma coisa, fica uma coisa até bonita de se falar. Mas se a gente for analisar, ele se auto-envenenou. Então, ele passou por um processo de morte extremamente dolorosa, né? Claro que nós não estamos comparando fielmente Jesus a Sócrates, né? Porque a paixão de Jesus foi algo muito maior. Até, né? Espiritualmente falando, todo o processo ali, né? Espiritualmente falando. Mas também analisar Sócrates, ele bebendo aquele veneno. Se você for pesquisar na internet, você vai ver o efeito do veneno da cicuta, né? Que faz no corpo humano. Então ele não bebeu e morreu num estalar de dedos. Ele passou um período longo sofrendo para poder morrer. Então ele aceitou aquilo de uma forma fantástica, demonstrando mais uma vez, eu repito, a sua grandeza espiritual. Perfeito. Interessante que ambos tiveram oportunidade de se safar, né, da condenação. Sócrates, como o João já falou, mas Jesus, um poder que ele tinha, né, de até mexer com a própria matéria, exatamente, né, ele poderia a qualquer momento se desvencilhar daquilo ali, mas pelo contrário, pela sua convicção, né, e nos passando também essa lição, né, os dois, né, grandes espíritos que nos trouxeram grandes ensinamentos. Mas para encerrar, vamos com o último ponto, né, o último slide, o último pensamento. Embora que, se você acessar, se você pegar o Livro dos Espíritos, aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa parte vocês vão ver outros pensamentos que Kardec vai comparar, né? Cerca de 20. 20, né? Então a gente trouxe aqui só 3. Vale a pena dar uma olhada no texto na íntegra. Então, transcrito dessa forma: se os médicos são mal sucedidos, tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo, sem tratarem da alma, naquele sentido que o Erivelto já nos trouxe, né? Ora, não se achando o todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. Olha que interessante. E aí Kardec comenta: o Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Abre assim nova senda para a ciência, como o lhe mostrar a verdadeira causa de certas afecções. Faculta-lhes os meios de a combater. Quando a ciência levar em conta a ação do elemento espiritual na economia, menos frequentes serão os seus maus êxitos. Então, veja como o pensamento de Sócrates, naquela época, não se tinha desenvolvido ainda, né, como nós temos hoje em dia, e a época de Kardec, a medicina, né, a ciência, a física, né, todas essas ciências exatas que trariam, né, um norte para que ele tivesse até esse pensamento dele, né, mas ele, vamos dizer assim, foi um pioneiro, né, nesse modo de pensar, até em relação ao próprio tratamento do corpo, né, não é só se tratar o corpo. E esse mau sucesso, às vezes, em relação às doenças, se deve porque existe alguma coisa além que precisa também ser tratada, né? Tem o ideal grego de mente sã, corpo são, né? Ele já trazia... A própria cultura grega tinha esse ideal como verdade, mas eu creio que ele, por compreender melhor o que seria essa mente ou essa alma, né, ia bem mais fundo nisso, né? Não é você só estar, eu estou bem, eu estou em paz, eu estou aqui. Não, é algo bem mais profundo e realmente tratar a nossa interioridade, buscar nos autoconhecer, né, e harmonizar o nosso interior com esses pensamentos elevados de verdade, de bondade e de beleza, né? Hoje, como Kardec fala, pelo conhecimento do Espiritismo e a medicina cada vez mais aliada à espiritualidade, mostrando as repercussões que tem no nosso corpo a partir dos desequilíbrios da nossa alma, né, do nosso espírito. Então, já na época de Sócrates, ele pressentia isso e via realmente como uma realidade e deixou aí na obra de Platão essa ideia de que é preciso cuidar do todo, né? E esse todo envolve inteligência, pensamento, espírito e também
o instrumento material, a visão integral do homem. Lembremos que Sócrates viveu até seus 70 anos, né? Então ele teve uma vida bastante longa. Não, e tem depoimentos de dizer que ele fez parte de certas guerras, assim, porque era um cidadão ateniense, seguia a lei, era muito bravo em combate, suportava frios, né? Ele ficava lá no frio parado meditando horas, tem dados assim que a gente até duvida, enquanto os outros estavam lá super cansados, ele estava lá com a mente trabalhando e com muito vigor. Então era um homem de muita ação, né? Andava pelas praças de Atenas e você não vê relatos que ele ficou doente nem nada, né? Era um homem realmente extraordinário. A gente vê exemplos de pessoas que se dedicam muito assim ao bem e à caridade, como por exemplo Chico, o Divaldo, né? E é impressionante a capacidade que eles têm de superar esses intempéries aí da matéria, né? Doença normal, dormir por noite quase pouquíssimas horas, né? É realmente algo além, né? Que vai realmente nos dando forças, né? Provando que o que conta mais, como Platão escreveu aqui, é o que está harmonizado dentro, né? Então eles tinham uma alma já muito elevada, e essa alma elevada dava condições de o corpo trabalhar mais do que o nosso comum, né? Não é uma desvalorização do corpo no sentido de cuidar dele, né? Sim, exacerbar a questão espiritual e diminuir a questão, desprezar a questão corporal, né? Mas colocar a espiritual em primeiro lugar até certo ponto, não descuidando do seu próprio corpo. Até porque é um conjunto, né? E um reflete o outro, né? Sim, o corpo e o espírito, como a gente vê muito bem na doutrina espírita. E hoje, infelizmente, chegamos ao final de mais Evangelho no Lar, né? Muito interessante essa discussão. Nós poderíamos ficar aqui um bom tempo discutindo. Foi um gostinho aí sobre Sócrates, Platão, que a gente continue, né, a estudar, a procurar conhecer mais sobre essas personalidades, né? A gente tem muito a aprender com eles, né? A gente pensa, um espírito já que viveu há muitos anos atrás, mas ainda tem muito a nos ensinar, né? Então, meus amigos, agradecemos a todos que estão nos acompanhando. Queria agradecer o João, o Erivelto, que estiveram conosco hoje, a Larissa também. Pedimos desculpa novamente porque não conseguimos bater um papo com vocês pela internet, né? Felizmente conseguimos transmitir a tranquilidade, né? Agradecemos ao Reinaldo aí, que é responsável por essa transmissão. E hoje encerramos fazendo uma prece. Pedi ao Erivelto fazer uma prece. Se vocês quiserem falar alguma coisa também agora, fique à vontade. Só agradecer, assim, a gente cumpriu com a nossa missão de ver a introdução, né? Fica o convite para, como o Ismael falou, a gente ir até o livro, abrir o livro, ter esse contato com a obra de Kardec mesmo, né? Não ter temor de percorrer as páginas e completar o que aqui é apenas dado como um convite, na verdade, a esse contato, né? A gente está mais para incitar o conhecimento que para trazer tudo que está no texto. Então fica para cada um de nós em casa aprofundar a reflexão, percorrendo o que Kardec nos deixou de tão precioso. Também agradeço a oportunidade e também reforçar essa busca, né, pelo conhecimento da doutrina espírita, e perceber que a força do espiritismo ela está muito além do que a gente imagina, né? Então, sabendo que somos esse espírito que está evoluindo de acordo com suas reencarnações, então a doutrina espírita ela consta em toda a história da humanidade. Então o espiritismo realmente é muito mais do que a gente pode imaginar. É como o próprio Kardec diz, filosofia, ciência e religião, né? E como está lá no Consolador, no livro Consolador, ele fala sobre que a filosofia, a ciência e a religião são como as duas asas, né? E o pastor vai encontrar o equilíbrio, nós vamos encontrar o equilíbrio quando a gente conseguir fazer essa junção de filosofia, ciência e religião. Então vamos fazer a nossa prece para finalizarmos as atividades hoje do Evangelho, entrando em contato com a espiritualidade, com o nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, irmão e mestre, agradecemos esta oportunidade de crescimento intelectual e espiritual, e na absorção desses conhecimentos possamos, através do auxílio dos irmãos espirituais, buscar cada dia mais e praticar o bem
na caridade, em busca do nosso aperfeiçoamento espiritual, moral, e assim de mãos dadas com nossos irmãos, crescermos evolutivamente nesta encarnação. Dai-nos tua paz e fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. É dessa forma que nós encerramos esse especial nesse mês de novembro sobre a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Espero que vocês tenham gostado. Quem perdeu as outras reuniões, os outros estudos, pode já buscar no YouTube, lá no FEPB TV, estão todos lá disponíveis. E em alguns dias vamos colocar esse de hoje também lá para vocês acompanharem. Muito obrigado por estarem conosco, mandando vibrações, né? E acompanhando mais esse Evangelho lá. Até uma próxima, um grande abraço.